Galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre luz, que é um outro fenômeno físico que a gente vai estudar. Então vamos entender o que é a luz por definição e como ela se comporta nos meios. Bom, a óptica é a área da física que vai estudar os fenômenos relacionados à luz. E como eu disse, o comportamento da luz em relação aos diferentes ambientes ou materiais que ela encontra no meio em que a gente vive, né? Então, a partir do estudo desse comportamento, a gente também vai ver o comprimento da onda de luz, a velocidade da luz e conceitos relacionados a isso. A velocidade da luz, ela equivale a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, tá? E quando a gente fala de um ano-luz, né? Uma estrela está distante 20 anos-luz do planeta Terra. O que a gente está querendo dizer? Que é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, sem interferência de nada. Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano, sem interferência de nada, que a gente chama de vácuo, beleza? As fontes de luz, elas podem ser basicamente de dois tipos. Aquelas que produzem a própria luz, que a gente chama de primárias, né, que vão ser as incandescentes ou as luminescentes, como, por exemplo, as que a gente vai ver aqui nos exemplos, tá? Que tá aqui, como, né, a emissão de luz própria, no caso aqui dos exemplos que a gente está vendo, ou a gente vai ter aquelas que não são fontes primárias, que não são capazes de produzir a própria luz. Nesse caso, a gente vai falar que elas são aquelas que refletem a luz, tá? De outras fontes, como a luz da Lua, outros planetas, ou o nosso rosto que reflete a luz de uma vela quando a gente está segurando ela, beleza? Os raios de luz, eles são segmentos em linha reta que representam o sentido da luz, que a gente chama de sentido da propagação. Eles auxiliam na construção das imagens, por exemplo, em sistemas relacionados à utilização da luz. Então, aqui a gente tem os raios de luz, que são as linhas retas, né, da fonte de luz que fazem com que a gente consiga construir e entender a propagação desse efeito luminoso, tá? O conjunto dos raios de luz a gente chama de feixe de luz, que podem ser de três tipos. Os convergentes, que se encontram, então eles partem de fontes diferentes e se encontram no mesmo ponto, que é o caso da lupa que a gente está vendo aqui, e aí ele vai então sair de vários pontos diferentes e convergir no mesmo ponto, por isso que a gente está olhando aqui. A gente tem os divergentes que fazem o processo contrário. Eles saem de uma mesma fonte e se espalham para diferentes fontes feixe de luz. Nesse caso, então, a gente tem sempre a mesma fonte e os feixes se abrindo, né? Os raios de luz se abrindo, na verdade. Como, por exemplo, o farol do carro ou aqui a luminária que a gente usa em casa. E a gente tem as paralelas, que saem de fontes diferentes e seguem na mesma direção, mantendo-se na direção da sua fonte inicial. Aqui a gente tem o exemplo daquelas luzes de festas que são utilizadas para iluminação, que tem esse comportamento dos paralelos. Então a gente tem aqui tá ao contrário, tá errado, gente. Raio de luz é uma linha que representa a propagação da luz, o feixe é o conjunto dos raios de luz, e eles podem ser convergentes quando eles têm fontes diferentes e convergem no mesmo ponto. Divergentes, que seria daqui para lá, o desenho está errado, onde ele tem, só para reforçar que é divergente, então, ela tem a mesma fonte e ela separa ao longo da sua propagação. A divergente faz o caminho contrário e a paralela, ela segue em linha reta. Então, da fonte até o final, ela vai seguir em linha reta, beleza? Muito bem. Como eu disse, além de estudar o que é a luz, essa área estuda também a interação da luz com diferentes materiais. Então, a gente consegue entender o comportamento que a luz tem com diferentes materiais, tá? Então, vamos entender um pouquinho do que se trata. Os meios materiais, eles estão relacionados, então, à interação que eles têm com a luz. Então, de acordo com a propagação ou não da luz, a gente classifica os materiais em transparentes, que permitem a passagem total da luz, né? E elas normalmente se propagam em paralelo, em linha reta, né? E os objetos podem ser vistos do outro lado de forma bem nítida. Aí a gente tem os exemplos mais clássicos aqui, como as janelas, o próprio ambiente ou até um aquário, tá? A gente tem os meios translúcidos, que permitem a passagem da luz, mas a propagação delas não é igual à sua incidência. Então, quando a luz ultrapassar o objeto, né,
os raios de luz eles vão mudar de direção. E aí o objeto ele fica com uma visualização distorcida, como a gente tem os exemplos aqui, ó, desses vidros que são translúcidos. A gente vê o objeto, mas a gente não consegue vê-los de forma nítida, tá? E a gente tem os meios opacos que não permitem de forma alguma a propagação da luz, como a parede, a porta, né, e pisos dessa forma. Aqui eles vão impedir totalmente que a luz consiga ultrapassar as suas estruturas, então a gente não consegue ver o que tem do outro lado. Bem, seguindo ainda para entender o comportamento da luz em relação ao meio, a gente tem o que a gente chama de reflexão da luz. Como a luz ela sempre vai bater no objeto, parte dessa luz que bate no objeto ela vai retornar para sua fonte, digamos assim, né? No caso da reflexão, então nesse caso então a gente pode ter uma reflexão regular, que é quando a luz ela bate no objeto e retorna na mesma direção em que ela bateu, e aí ela vai retornar, né, para sua fonte na mesma direção. Normalmente isso vai acontecer para superfícies lisas ou polidas, que é lixadas, né? Ou a gente tem a difusa, que vai ocorrer em superfícies rugosas ou irregulares, como por exemplo a água. E aqui ele vai bater no objeto e ele vai... Nessa situação, é importante ressaltar que a maior parte dos objetos que a gente enxerga no dia a dia normalmente refletem a luz dessa maneira, de forma difusa ou desordenada, beleza? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre espelhos, que são objetos que refletem a luz e produzem imagens a partir disso. Vamos lá? Existem dois tipos de espelhos para a gente estudar. Os espelhos que a gente chama de espelhos planos, que são esses, mais comuns do que a gente está acostumado, e eles constroem a imagem da seguinte forma. A partir da reflexão dos raios de luz do objeto no espelho, a gente consegue produzir uma imagem quando essa reflexão, né, quando o raio de luz é refletido para o nosso olho. Isso pode acontecer de várias direções do observador, mas toda a imagem é construída a partir da reflexão dos raios de luz que chegam até os nossos olhos. Aqui tem as características da imagem que é produzida no espelho plano. Ela é virtual, formada pelo cruzamento dos raios, então eles são cruzados. Direita, os pontos do objeto estão na mesma posição que os pontos da imagem. O lado esquerdo do objeto corresponde ao lado direito da imagem. A distância entre a imagem e o objeto do espelho são sempre iguais. E o tamanho da imagem e do objeto também. Ela não distorce a realidade, beleza? Os espelhos esféricos são os que a gente tem que entender um pouquinho mais, porque eles formam a imagem de maneira diferente. A gente tem os espelhos esféricos quando o feixe de raio de luz incide de forma paralela em linha reta, tá? Só que as direções dos raios refletidos passam por um mesmo ponto do eixo principal. Então a gente tem aqui um espelho que a gente chama de espelho côncavo e a gente tem um espelho que a gente chama de espelho convexo. A diferença é a curvatura que esse espelho tem e a direção em que esses raios incidem. Aqui ele vai paralelo e retorna para o mesmo ponto, para o mesmo foco. Aqui ele vai também paralelo e produz o mesmo foco, só que ele entra de forma mais difusa do que o espelho côncavo. A imagem fica assim, ó. Dá para ver bem a diferença, né? No espelho côncavo, a gente tem uma imagem formada em feixes num único ponto, então é uma imagem um pouco mais organizada, enquanto que no espelho convexo a gente tem uma reflexão difusa, então a imagem ela é mais distorcida, tá? Bem, vamos entender então. A condição de Gauss, que foi a pessoa que estudou, né, algumas leis, digamos assim, diz o seguinte: os espelhos devem ter um ângulo de mais ou menos 10 graus de abertura. Os raios sobre o espelho devem ser sempre paralelos e pouco inclinados em relação ao seu eixo. E todos os espelhos esféricos obedecem às condições de Gauss. Ele determinou as melhores condições para se utilizar o espelho esférico, tá? Aqui a gente tem um espelho que satisfaz a condição de Gauss, a posição, inclusive, que ele está alocado aqui no objeto, enquanto que esse não satisfaz a condição porque ele está até com o ângulo errado, beleza? Bem, espero que tenha dado para compreender um pouco dos conceitos até aqui e a gente ainda continua.